Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo aqui uma leitura da alma para vocês, tá? Vamos fazer uma leitura do seu campo energético nesse momento, vamos tentar aqui captar alguma energia do seu registro akáshico. Obviamente que as cartas é que vão dizer o que vai ser dito. Eu faço leituras canalizadas, portanto, por isso eu evito de colocar um título no início, porque a mensagem canalizada, quem dita o que vai ser revelado é o próprio oráculo, né? É a espiritualidade guiando, tá bom? Mas é uma canalização aqui de uma mensagem da sua alma para você, do seu eu superior, e eu tenho certeza que tem uma mensagem importante aqui que você precisa ouvir no dia de hoje, tá certo? Ou no momento que você chegar a esse vídeo, é uma leitura atemporal. Então, em qualquer tempo que você chegar a esse vídeo, essa leitura será para você. Isso com certeza, tá? Você não vai chegar nesse vídeo por acaso, tá bom? Vamos lá então? Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, nós trazemos o cristal azul escuro. E para o grupo 2, o cristal azul claro. Perceba na energia de hoje qual das cores chama mais a sua atenção. Lembrando que você pode assistir uma opção hoje e outro dia vir aqui e ver se ainda a escolha é a mesma e assistir de repente a outra opção também, tá? Pode ser as duas. Então fique à vontade. Já aconteceu de um dia eu assistir uma leitura com uma opção, no outro dia eu acesso aquela leitura e acabo escolhendo a outra opção. Então, o universo, através da sincronicidade, está sempre aí nos levando, nos guiando para ouvir a mensagem que a gente precisa no momento, tá bom? Certinho? Se vocês precisarem de mais tempo, pausem o vídeo, tá? Porque eu já vou iniciar a leitura aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês hoje, a espiritualidade pediu que eu colocasse uma energia. Cristal vermelho não tem a ver com as opções, por isso que eu deixei para colocar depois, tá? Vou colocar uma luz vermelha aqui para vocês, tá? Porque o vermelho, ele traz vitalidade. O vermelho, ele nos dá coragem, força, né? É a energia, é a cor que está ligada ao nosso chakra raiz, onde nós devemos, né, enraizar as energias de manifestação na nossa vida. O chakra raiz está ligado à nossa segurança, a nossa segurança aqui na matéria. É como nós nos sentimos. Pessoas que têm bloqueios no chakra raiz acabam muitas vezes por estarem manifestando situações de medo, de insegurança, manias de perseguição, pessoas que acham que tudo está conspirando contra a pessoa. Isso é um problema, um bloqueio no chakra cardíaco, tá? Nós vamos aprofundar cada vez mais, vou trazer leituras específicas falando dos bloqueios dos chakras para que vocês possam aí começar a pensar nessa ideia de você alinhar os seus corpos sutis, ok? Por que eu estou trazendo isso? Porque no início do meu despertar espiritual, eu fui levada. Eu nunca tinha ouvido falar em chakra na minha vida, eu não sabia nem o que era isso. Eu vinha de uma religião completamente diferente. Mas quando eu iniciei o meu despertar, essa manifestação começou para mim de forma espontânea. Então, olha só, tá vendo essas bolinhas azuis aqui, ó? Quando eu fechava os olhos, que eu entrava em oração, e na época eu tinha o ritual de fazer as orações de joelho, porque eu era da igreja evangélica, quando eu começava a ajoelhar para orar, aí vinha esse monte de bolinhas assim coloridas ao meu derredor. Tá vendo? E eu comecei a ver as cores dos corpos sutis. Eu comecei a ver as cores dos chakras ao meu redor. E isso foi espontâneo para mim. E eu comecei a fazer ali uma meditação para equilíbrio dos chakras sem mesmo saber o que significava. Isso há uns 10 anos atrás, tá? Então, eu comecei a fazer e eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, mas eu me deixei levar. Eu me entreguei àquele momento. E abri a minha mente, me deixei fluir e guiar naquele momento ali, junto à espiritualidade, entende? Então, eu sei da importância que é nós termos consciência dos nossos corpos sutis. Nós temos 7 corpos sutis.
E cada chakra do nosso corpo está ligada a esses corpos, que são as energias que compõem o nosso todo, porque nós não somos só essa matéria. Essa matéria é o que os nossos olhos veem, mas nós temos outros corpos, tá? Inclusive o corpo mental é um corpo mental. As emoções, nossa mente tem um corpo específico, os pensamentos é um corpo que está ao nosso redor, o mental está ao nosso derredor, o emocional está ao nosso derredor. Então, cada área dessa, ela precisa ser vista e tratada individualmente, tá bom? Então, por isso que as pessoas falam das doenças psicossomáticas, quer dizer, quando uma doença chega no corpo físico, é porque ela já veio lá do mental, ela já veio lá do emocional, ela já veio de outro lugar, vocês estão entendendo? Então, eu trouxe o vermelho hoje, por quê? Porque tem muita gente que está... pessoas que estão tristes, melancólicas, pessoas que relatam para mim no WhatsApp que estão em depressão. Pessoas que estão em depressão precisam usar muitas cores vibrantes ao seu redor. Toalhas, objetos, roupas que você usa no dia a dia, garrafas de água. Usa na cor vermelha, usa na cor laranja, tá? Traz essas cores mais vibrantes para a sua vida. Porque essas cores, elas são, falando da cromoterapia, são cores que nos dão energia, que nos dão vigor, que nos dão vitalidade. Pessoas que estão tristes, melancólicas, sem vontade de viver, precisa dessa energia de vibração na vida. Tá bom? Pessoas que querem manifestação, eu tô com um pensamento, sabe quando a gente diz assim que a gente tá com os pensamentos muito no ar, né? Muito viajando assim na maionese, como se diz o ditado popular. Então, eu preciso aterrar minha energia, porque eu tô muito lá no mental, né? Eu tô lá no corpo mental flutuando, mas eu preciso concretizar coisas na matéria. Eu preciso aterrar. Então, você usa o vermelho, que ajuda a você aterrar. Ok? Usa também pedras, cristais, né? Que alinham o chakra raiz, tá? Jaspe vermelha, hematita ajuda, tá? Ágata de fogo, tá? Ajuda no aterramento aí das energias, tá certo? Então, hoje é essa informação. Obviamente, existem várias situações e nos próximos dias eu trago informações aqui de outras cores e também de outros chakras. Mas como eu sei que no momento, os maiores bloqueios que nós estamos tendo no momento tem a ver com o chakra raiz, né? Tem a ver com como nós nos sentimos nesse mundo. A maioria de nós não se sente seguro, né? Não se sente bem aqui aterrado na matéria. A gente tem dificuldade de se sentir segura, a gente sente muitos medos, muitas inseguranças, muitas dúvidas, muitas incertezas, e isso está ligado ao chakra raiz. Eu preciso desenvolver essas questões, né, de superação de medo, superação de vergonha, superação em relação à culpa, superação em relação a me sentir não como se eu não fosse capaz, entendeu? Então a gente precisa superar essas emoções, certinho? Desculpa aí a introdução longa, mas a gente precisa trazer informação para vocês também, né? Além daquelas que vêm nos oráculos, tá? Então vamos começar com o cristal azul, a canalização. O cristal azul vai ficar bem aqui. Ok? Vamos lembrar que o cristal vermelho é só apenas o símbolo aí da cromoterapia, para quem chegar agora, tá? O que tá valendo aqui é a opção do cristal azul, tá certo? Vamos lá? Esse oráculo eu vou tirar uma mensagem no final para vocês, que é o oráculo da sabedoria. E nós vamos começar abrindo o registro acástico de vocês, tá? Vamos ver o que a espiritualidade quer revelar aqui para a primeira opção, quem escolheu o cristal azul. Já embaralhei essas cartas no começo, mas elas são um pouquinho difíceis de embaralhar, mas vamos lá. Vamos abrir aqui os registros para ver o que o seu eu superior quer revelar para você hoje. Nós temos o 2 de scroll aqui.
Ok. É para aceitar. Mais uma. 2 de papiros. Scroll é papiros. O que mais que nós temos aqui? Muito interessante essa carta, gente. Tem muita informação. E tem muito, muito a ver com a mensagem que a espiritualidade já estava me guiando a passar hoje, pela intuição. Muito, tudo a ver. Segunda carta, por favor, espiritualidade. Ok. Essa aqui. O artesão. Ok. Nós temos aqui a energia no fundo do deck, Rainha de Rosas. Que linda, né? Rainha de Rosas. Uma energia feminina, uma energia de inspiração. A Rainha de Rosas, ela carrega uma energia feminina, tá? Do qual está envolvido a criatividade, a harmonia, a beleza, a inspiração, aquele nosso lado feminino mais criativo, mais... aqui está sendo, nós estamos sendo motivadas nesse momento a trabalhar o feminino, tá? É o feminino que vai fazer com que a gente equilibre as nossas energias nesse momento. Por isso que a gente fala tanto da cura do sagrado feminino para nós mulheres, principalmente, tá bom? Por os homens também que tem, né? Ok? Então a musa traz uma energia. Uma energia de cura do nosso feminino através da beleza, através da criatividade, através da leveza, da suavidade. É isso que nós devemos cultivar, tá? No nosso dia a dia. Sabendo que nós temos uma magia. Ela traz também os dons do espírito, né? Que é os dons da intuição, o dom da clarividência, o dom da clareaudiência, os dons espirituais. Tá certo? E isso precisa ser despertado em nós, porque a gente está vivendo muito nessa energia de ansiedade, de aflição, de desespero, de escassez. Precisamos pagar as contas, precisamos trabalhar, eu preciso prosperar, eu preciso. Só que a gente está vivendo no desespero da sobrevivência e a gente está esquecendo de cultivar a nossa energia, o nosso potencial de criação, nosso potencial de ser o criador de forma energética. Por que a gente fala isso, Geina? Isso é alguma coisa transcendental, alguma coisa... Não, não tem nada a ver com... tem a ver com espiritualidade, mas não é da maneira que as pessoas pensam. Não é fazendo magia, né? Lá no caldeirão, mexendo as coisas, não. A magia que você tem que fazer é dentro de você. O caldeirão que você tem que mexer e fazer a alquimia das energias é dentro de você. Foi por isso que foi falado aqui dos chakras, tá certo? Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos pessoas que estão presas dentro de processos, ok? De repetição na própria vida, de estar fazendo coisas somente para obter o material. A carta do artesão traz essa energia de você precisar fazer algo que ressoa com a sua alma. Você precisa desenvolver habilidades que ressoem com a sua alma. Você não só estar aqui para fazer um trabalho para ganhar dinheiro, você estar aqui para fazer um trabalho que você desenvolva as suas habilidades. E que habilidades são essas? A criatividade, por exemplo. A sua alma é criativa. A sua alma tem o dom da criatividade. A sua alma tem o dom de expressar, de manifestar a partir da sua essência. E não só um mero trabalho feito manualmente, de forma no piloto automático. Tá certo, grupo 1? Então, a espiritualidade está chamando vocês aqui a atenção para que vocês, obviamente, a gente sabe que sim, que é necessário, né? Que a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Mas se você se permitir passar uma vida inteira trabalhando só para pagar as contas e não deixando a sua alma se expressar, você vai ser um mero robô neste mundo, um robô na Matrix. Um ser humano no piloto automático, vivendo no piloto automático aqui na Matrix, ele é um robô. Não é um ser humano. Você está na encarnação como humano, mas não está sendo humano. Você está sendo robótico. Você está fazendo o que todo mundo faz. Você está correndo para o mesmo lugar que todo mundo corre. Para a escassez, para a falta. Por que as pessoas vivem em ansiedade? A ansiedade está ligada à escassez.
Por que as pessoas vivem correndo, desesperadas? Escassez. Pessoas que estão conectadas a energias de que eu tenho que fazer sempre mais para ter mais e mais e mais e nunca estão satisfeitas. Então, o mundo hoje vive uma vibração de escassez coletiva. E nós estamos inseridas nisso. Todos nós. E claro, todos nós acabamos por cair nesses laços, por cair nestas ilusões da matéria, achando que as coisas são assim. Por isso que as pessoas ficam sempre desesperadas, procurando nos oráculos saber quando que elas vão, né, se vai vir prosperidade para os seus caminhos, se vai vir mais dinheiro. Por quê? Porque vocês estão vibrando em escassez. Então, não é uma crítica, é uma constatação que a espiritualidade quer que vocês entendam definitivamente. Se você está vibrando nessa sensação de escassez e de falta, é o que você está plantando na sua mente. É uma semente que você está plantando na sua mente. Você tem que entender que a sua mente é um campo. Sabe aquele campo que o agricultor prepara para colocar sementes? É a sua mente. Sabe aquele campo que eles vão lá e preparam com máquinas, com arado, sei lá com que, preparam a terra, né? Deixa a terra toda removida ali, já prontinha para receber a semente? A sua mente é aquele campo que o agricultor, né, preparou para ser colocada a semente. Então, se a minha mente está lá, preparada para receber a semente, que semente que você está colocando na sua mente? Por isso que a gente bate tanto na tecla aqui e fala das vibrações, das frequências. Você precisa melhorar a sua frequência, a sua vibração. Você precisa conectar com a energia de prosperidade que há no universo. O dinheiro, ele é energia. A prosperidade é uma energia. O dinheiro é uma energia. A prosperidade é uma frequência. Você precisa entrar na frequência da prosperidade. Só que ninguém entra na frequência da prosperidade com pensamentos de escassez. Pior, tem pessoas que carregam pensamento de escassez, tem gente que carrega pensamentos de inveja, tem inveja do que o outro está fazendo, que o outro está tendo resultado, pensamentos de competição, que acha que tem que tirar do outro para poder ter, né? Quer dizer, pensamentos de que o outro tem que perder para poder ganhar. Então, o nosso planeta ele vive nessas vibrações, e essas vibrações não nos levam a lugar nenhum. A só mais escassez, tá? Me dá só um minutinho que eu vou analisar a mensagem aqui dessa carta para eu canalizar para vocês, tá bom? Voltando aqui, tá? Então, tem uma mensagem especial aqui dessa carta. Essa carta nós temos uma mulher que está aqui dentro, numa cozinha, né? Ao lado de uma lareira. E ela está aqui olhando para o fogo e está preocupada com as moedas que ela adquiriu, está aqui em cima da mesa, existem alguns cestos, né, algumas coisas que já foram, algumas coisas aqui de... voltada aqui para acho que é tecelã, né, para algumas coisas de tecelã, tá? E existe aqui um monastério distante aqui, tá vendo, gente? Dá para ver na imagem, né? Aqui nós temos um monastério. Então, tem muitas pessoas aqui que estão conectadas com o cristal azul que tem sempre uma dualidade na vida. É como se vocês, durante a vida, quisessem, né, percorrer aí uma jornada espiritual na própria vida, mas vocês passaram uma vida inteira com esse chamado espiritual na alma de vocês, mas vocês acabaram por, digamos assim, se perder no meio do caminho, tá? Essa carta fala muito de alguém que quer seguir o espiritual, mas acaba se deixando levar pelas coisas do mundo, né? Entre essas coisas tem as programações que nós recebemos quando nós reencarnamos nesse mundo, que a gente adentra numa família, a gente recebe programações. Uma dessas programações é que, por exemplo, a mulher em si carrega uma programação de que ela tem como propósito de vida casar, ter filhos, né? Cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. São programações que nós recebemos dos nossos ancestrais, né? Obviamente, as mulheres que reencarnaram dos anos 60 para cá, já existe aí uma leva dessas mulheres que reencarnaram dos anos 60
anos 60, 70, 80, né? Especificamente nós estamos falando aqui, e algumas ali no início dos anos 90 também, você já tem que entender que essas mulheres que estão reencarnadas nesse século agora, nesse momento, são mulheres que já carregam outro tipo de propósitos para suas almas, tá? A sua alma reencarnou aqui para viver situações, outras situações, para além dessa programação que nós recebemos da nossa família, tá certo? Então, nós buscamos muito. Você pode ver que todos nós parece que tem um chipzinho, um chip implantado na nossa mente, que se uma mulher não casar, não for bem sucedida num relacionamento, se não tiver filhos, parece que ela é uma fracassada total na vida. E isso não é real. Isso é uma ilusão, uma programação que nós recebemos do passado, porque no passado a mulher só servia para isso, né? Para construir família, para ter filhos, né? Os homens até mesmo casavam com mulheres que tivessem potencial para lhes dar herdeiros, porque senão ela não seria útil. Se uma mulher que não pudesse ter filhos era uma mulher incapaz, inútil, não servia para mais nada, entende? E aí existia também aquelas que você precisava casar porque era o único objetivo de vida que nós tínhamos no passado, era esse. Era ser a mulher que ia ser esposa e mãe, tá certo? Então, essas programações, elas já estão ultrapassadas. Nós somos computadores ultrapassados nesse tipo de programação. Só que, infelizmente, nós somos a geração da transição. Então, mulheres que nasceram nos anos 60, 70, 80, e até mesmo essas ainda no início dos anos 90, são mulheres que carregam uma programação ultrapassada. Nós nascemos com essa programaçãozinha ultrapassada e no meio da transição, porque quando nós nascemos, as mulheres já tinham os direitos adquiridos na sociedade. O direito, né, ao voto, já nos anos 60 já tinha, o direito de trabalhar, o direito de estudar, tá? Então, se vocês buscarem, pesquisarem um pouquinho na história, quando foi que a mulher adquiriu o direito de ir para a escola, para aprender a ler e escrever? Não faz muito tempo, tá? Foi lá no início lá do século XX, tá? O direito a aprender a ler e escrever, o direito ao voto, foi nos anos 30, se eu não me engano, o direito a trabalhar, também foi ali por volta dos anos 30 que começou em algumas culturas, como a nossa é uma cultura mais emergente, então aqui para nós foi bem depois, primeiro foi revoluções que aconteceram aí na França, Inglaterra, né, Espanha primeiro e depois veio para cá, né, tá certo? Então vocês precisam analisar esse movimento cultural que houve, né, de revoluções a nível dos direitos da mulher, para que vocês entendam o que vocês estão vivendo no momento presente. Tá? Então, muitas mulheres aqui estão divididas ainda, buscando realização através de um relacionamento, buscando realização através de uma relação e querendo ser mãe, né? Por mais que às vezes muitas não possam ser mãe, se sente frustrada, se sente decepcionada porque não pode, mas a natureza, ela é sábia. A natureza é sábia. Se existe algum impedimento, é porque há alguma outra coisa que a minha alma precisa desenvolver e fazer. Né? E se eu tenho tanta necessidade assim, depois tem outros meios também para resolver isso, mas enfim. Mas o fato é, voltando aqui para o foco, essa mulher, ela é uma mulher dividida. Ela é uma mulher que está dividida entre ser a mulher da família, do lar, né, de viver ali para o que a sociedade diz que ela deve viver, e uma mulher que tem uma jornada espiritual. Para a maioria de vocês, você que está me ouvindo, você vai saber que é para você essa mensagem. Você tem um chamado da sua alma para ser uma pessoa que veio para desenvolver o espiritual, para seguir a sua jornada espiritual. Porque em outras vidas você tinha esse chamado, mas você abriu mão do chamado em prol de se dedicar a ser mãe, a família. Para resumir aqui. Então é como se a alma estivesse cobrando de vocês agora que vocês fizessem aquilo que a alma de vocês se propôs já há muitas vidas a fazer e vocês ainda não fizeram, vocês estão protelando, que é a jornada espiritual de vocês.
ok? Porque muitas pessoas já tentaram uma, já tentaram 2 vezes, 3 vezes, tentando se relacionar, tentando se realizar através de relacionamentos, e a maioria estão frustradas, decepcionadas, só estão cada vez mais magoadas, mais feridas, mais machucadas, porque estão insistindo em uma coisa que não é mais para sua alma viver aqui nesse momento. A prioridade é a sua jornada espiritual. Eu estou falando aqui com mulheres que precisam desenvolver os dons de sacerdotisa, de aprender a lidar com a sua energia, assim como falou a carta aqui da Rainha de Rosas. Aprender a trabalhar a sua magia interior para transmutar as energias, para que você saia desses padrões que as pessoas vivem na Terra. As pessoas vivem em padrões em que? Medo, rejeição, abandono, frustração, decepção. Isso são essas frequências que nós vivemos aqui na matéria. Em que a gente precisa sair disso. Para sair disso, eu preciso trabalhar o meu lado espiritual. Porque senão vocês vão passar uma vida inteira contando essa historinha para vocês mesmas, a mesma história repetida. Conhece uma pessoa, né, se apaixona, aí depois se decepciona, e aí depois é rejeitada, depois é abandonada, depois é traída, depois... Entendeu? A mesma história, a vida toda. Aí vocês ficam tristes, melancólicas, ficam pessoas frustradas, traumatizadas diante da vida, sendo que a sua jornada tem a ver com o espiritual, não tem a ver com relacionamento. E a vida está mostrando isso para vocês desde sempre. Isso não quer dizer que você não possa vir a ter uma relação. Você pode vir a ter uma relação, sim. Mas você vai poder manifestar uma relação posterior ao seu trabalho de desenvolver o espiritual. Porque aí, quando você desenvolver o seu espiritual, lá na frente, você vai atrair um outro tipo de pessoa que não é essas pessoas que vêm para a sua vida para causar dor e sofrimento. Mas primeiro eu preciso mexer com a minha magia, com a minha alquimia interior. Eu preciso transmutar as minhas energias, mexer no meu caldeirão, para que eu possa desenvolver o meu espiritual. Ok? Pode ser uma mensagem estranha, mas é isso que está aqui. Ok? Você ter prazer naquilo que você faz, você sendo artesão da sua própria vida, você exercendo dons que a sua alma carrega, e ao mesmo tempo você vai poder compartilhar os seus dons com o mundo. É essa a sua jornada de alma, é para isso que você veio, para expressar aquilo que a sua alma, há muitas vidas aqui, essa carta fala que há muitas vidas, a sua alma já vem tentando expressar esse seu lado. Vamos colocar aqui o nosso lado sacerdotisa, nosso lado bruxinha. Há muito que a sua alma vem tentando fazer com que você desenvolva esse seu lado espiritual mais profundo, mais profundamente. E você vem perdendo tempo aqui, entre aspas, repetindo histórias do passado. Na mesma pegada, seguindo o que a manada sempre faz, porque é o que todo mundo faz. O que todo mundo faz é buscar fazer repetir a programação que foi recebida quando nasceu. No caso aqui, essa programaçãozinha que a mulher recebe, né? Que tem que casar e tem que ter filhos, tem que construir família, ela tem que ser bem sucedida numa relação, porque se ela não for, ela vai ser uma fracassada na vida. Não é essa a programação que a gente recebe? Tá certo? Vamos ver o que mais aqui para vocês do grupo 1. Um tarô dos druidas. Vamos ver aqui o que o tarô dos druidas quer revelar aqui para vocês. Eu amo esses oráculos, essas cartas são maravilhosas, mas elas são gigantes. Para embaralhar é um sufoco, né? Mas vamos lá, primeira carta. Ok, segunda carta aqui. Ok. Terceira carta, certinho. Fundo do deck, Roda da Fortuna. Olha aqui, tá vendo? Roda da Fortuna fala exatamente disso. De vocês estarem num ciclo. Vocês estão vivendo vidas e vidas e vidas no mesmo ciclo vicioso. Repetindo a mesma coisa. Buscando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, vivendo em prol do mesmo.
mais do mesmo, vida após vida, tá? E a espiritualidade não quer mais isso aqui para vocês. Vocês têm que sair da roda, sai da roda. Sai da roda de Sansara, da repetição, tá? 6 de ouros, Cavaleiro de paus e 6 de espadas. Para muitas de vocês, é hora de vocês virarem as costas aí para alguma situação na vida de vocês. 6 de espadas fala de mudanças. Deixar para trás algo para que vocês possam ir para algo novo. Cavaleiro de paus fala de movimento, de ação, de vocês buscarem novidades para a vida de vocês. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui 6 de ouros, Cavaleiro de paus, 6 de espadas, ó, 66. Já corre lá no Google depois e veja lá o número angélico 66. Vê o que o anjo 66 quer falar para vocês, tá? E roda da fortuna, tá? Então, o que eu vejo aqui? A vida de vocês vai dar uma guinada de 360 aqui. 360 não, a gente volta no mesmo lugar, né? Vai dar uma guinada aqui de 180, tá? A vida de vocês vai dar um giro aqui muito grande para a maioria de vocês. A vida de vocês vai mudar completamente. Muitos aqui vão mudar de trabalho, vão mudar de casa, vão mudar de lugar. Muitos aqui alguns podem até mudar de cidade, tá? É como a alma de vocês está querendo aqui explorar o mundo. Vocês estão vivendo há muito tempo aqui nesse 6 de ouros. Olha a cara desse senhor aqui no 6 de ouros, de escassez, de tristeza, contando as moedinhas. Olha aqui as moedinhas que a mulher está contando aqui, né? As coisinhas ali, contando uma moedinha, uma por uma. Entendeu? Vivendo de pagar boleto, né? E consegue pagar numa semana, na outra não. Vocês entenderam? Então, contando as moedas aqui para o café da manhã, para o almoço, para o jantar. Então, a alma de vocês não quer que vocês vivam nessa programação mais. É hora de você atualizar a sua programação. E como que você vai atualizar a sua programação que você está vivendo? Muitos aqui vivendo ciclos repetitivos da família. Vivendo da mesma forma que o pai, que a mãe viveu. É hora de você atualizar a sua programação. É isso que nós precisamos fazer, atualizar nossas programações, trazer a energia da nossa alma, expressar a nossa alma, trazer a inspiração aqui da alma para que a gente possa mudar a nossa realidade. Mas para isso você vai precisar desconstruir essa ideia que você tem. Por exemplo, quando nós recebemos essa programação na nossa encarnação lá e a gente adentra numa família que a gente recebe uma programação de escassez, é o que a gente passa a acreditar, é o que a gente recebeu ali. A gente recebeu os ensinamentos dos nossos pais, a gente recebeu a energia que eles carregam através do DNA. E a gente sai arrastando isso pela vida, repetindo os mesmos padrões. Já conhece aquelas famílias que têm os mesmos padrões? Pessoas que carregam até os mesmos vícios que os pais tinham. Né? Há pais que eram depressivos, aí o filho também a filha também a mãe, o filho, entendeu? Pessoas que repetem vícios de familiares, problemas psicológicos, emocionais, problemas de vícios. Pessoas que vão carregando. Tinha uma mãe que era triste, melancólica, depressiva, e a filha também segue pela vida na mesma tristeza, na mesma melancolia. As pessoas que eram pessimistas, pessoas que eram escassas financeiramente, que não acreditavam em prosperidade, que achavam que dinheiro era coisa do diabo. Tinha pessoas que achavam isso no passado. As crenças religiosas, que rico não ia para o céu, não é isso? Entendeu? Então, isso que a gente carrega, essa coisa de achar que o rico, a pessoa que tem dinheiro, que tem prosperidade, é algo ruim, porque é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, né? Isso são crenças limitantes que nós carregamos. Então, se nós achamos isso, como é que o dinheiro vai chegar até nós? As nossas crenças não estão condizentes com a prosperidade da nossa vida. A gente vai ter que remover essas crenças para poder prosperar e entrar nas frequências de prosperidade. Ok? Melhorar a energia de vocês, tá? Então, vocês vão precisar remover as crenças. As crenças, o que vocês acreditavam, não vale mais. Eu vi tantas pessoas dizerem, não, porque eu penso assim, porque eu sou assim. Não, a gente não é assim. Ensinaram a gente a ser assim. E eu tenho que mudar, porque se isso não está funcionando, eu tenho que mudar. Se estiver funcionando para você como você é, continue ser quem você é. Mas se não está funcionando, é hora de você mudar. A nossa personalidade ela é formada, gente,
personalidade é formada a partir de um conjunto de crenças que nós recebemos lá na nossa infância, quando a gente adentra numa sociedade. A gente adentra na família, nasce na família e depois adentra numa sociedade. Então, nós vamos formando a nossa personalidade a partir disso. Então, a nossa personalidade, ela não é única, estática. Ai, porque eu sou assim, eu penso assim. Não. A música da minha vida é a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É assim que nós devemos ser. Abrir a nossa mente para mudar, para nos transformar, para deixarmos de ser essas pessoas com essas programações repetitivas dos nossos ancestrais, do nosso passado. Ok? Mas existem dons aqui que a sua alma quer expressar. Existem dons aqui que a sua alma quer compartilhar com o mundo. Que vai ser aqui muito mais prazeroso, que vai ser muito mais revigorante para você, que vai trazer muito mais felicidade e realização do que qualquer relacionamento poderia te trazer. Porque a gente busca preenchimento a partir de um relacionamento, de uma família, mas nem sempre. Existem pessoas hoje que têm isso que você gostaria de ter de repente, né? Tem lá um casamento de 30 anos, os filhos crescendo, tá chegando os netos, né? Mas a pessoa, será que a pessoa está realizada com isso? Ou a alma dela tinha algo a mais para expressar nesse mundo do que o básico? Porque isso é o básico da vida. E a nossa alma tem muito mais para expressar. E a espiritualidade fala que aqui a sua vida vai dar um giro, uma mudança aqui de 180 graus. Para que você possa fazer as mudanças que você precisa. Muitos de vocês estão presos aqui, presos em relacionamentos que já não acrescentam mais nada na vida de vocês, mas vocês estão presos lá nessa relação. Ou alguns aqui estão literalmente presos a uma relação, ou estão presos sentimentalmente a uma pessoa que só te leva para essa escassez aqui, para vocês ficarem em falta aqui. Uma pessoa que não te oferece nada e você está preso a essa pessoa que não te oferece nada. Nenhuma abundância, nenhuma prosperidade. A pessoa não tem nem sentimento para ser recíproco em relação a você. Então, vocês estão presos em relacionamentos, em sentimentos por apego, por codependência, por achar que precisa de uma relação, mesmo que seja uma relação muito ruim, mas eu preciso, né? Tá certo? Então, o recado aqui para o grupo 1 é que é a hora de você seguir a inspiração da sua alma. Você precisa seguir a inspiração da sua alma nesse momento. E é como se em outras vidas a espiritualidade já tinha aqui, né, te mandado sinais para você seguir a sua espiritualidade, sua jornada espiritual. E você fez vistas grossas aqui, continua fazendo o básico que todo mundo faz, mas essa vida agora, até mesmo juntamente com essa transição planetária, não tem mais como a gente fugir dessa jornada, tá? Essas pessoas vêm com o propósito de despertar espiritual e você está me ouvindo aqui, você sabe disso, você sabe. Essa leitura é só uma confirmação para aquilo que a sua alma já falou com você há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Então não tem mais como. Não adianta mais você. Porque a gente fica fugindo, né? Correndo atrás de relacionamento, correndo atrás de pessoas, correndo atrás de situações, de dinheiro, de, sei lá, na vida, de coisa. Porque tudo isso é uma forma da gente escapar daquilo que a gente realmente tem que fazer. A gente fica evitando a jornada que a gente realmente tem que fazer. É o nosso ego que fica nos levando para os caminhos mais fáceis, entre aspas, mas que leva você para a frustração, para a decepção toda vez. Frustração, decepção. Então é hora de você seguir a sua alma. Eu garanto a você que você não haverá frustração a partir do momento que você seguir sua jornada de alma, não haverá mais frustração. Pelo contrário, só haverá realização para você e plenitude. Tá? As mudanças estão chegando, então não adianta mais fugir, tá certo, grupo 1? Vamos então pegar uma energia aqui desse oráculo para vocês, para finalizar a mensagem.
Vamos ver aqui então. Uma carta. Respirar. Que linda. Respira. Respira. Vocês estão estressados? Respira. Relaxa. Olha, essa carta também fala de relaxar. Que a lua tá descansando. O cãozinho aqui, né? Deitada sobre ela. Tá vendo? É hora de descansar. É hora de relaxar. Descansar como, Gina? Como? Descansar no espírito. Jesus falava, né? Que o fardo dele é leve, é suave. Quando ele falava que o fardo dele é suave, é leve, é exatamente essa visão que a gente tem que ter quando a gente segue o espiritual, quando a gente caminha, né, junto à espiritualidade, tudo é leve, tudo é suave, tudo é tranquilo, tudo é fluido, tudo é fácil e fluido. Essas guerras, essas brigas, essas confusões, esses conflitos, essas disputas, essas historinhas de ansiedade e disputa de poder, disputa de ego, e eu tô aqui, eu tenho que lutar para poder vencer o outro, para poder ter o que eu preciso, tudo isso é coisa da ilusão de Maia, ilusão da matéria. Tá certo? Todas as nossas necessidades já foram supridas em espírito. A gente só precisa se alinhar com ele. Tá bom? Deixa eu só ler essa mensagem aqui para vocês, rapidinho. Ok, retomando aqui, vou ler rapidinho para vocês, tá, meus amores? Vamos lá. A carta então fala de respire, paciência, esperar, ir devagar, bem-estar, meditação e confiança. Essas são as palavras-chave aqui, tá? A mensagem do oráculo é: paciência em todas as coisas é necessário agora. O que você precisa fazer quando está com pressa? Desacelere, é claro. Medite e confie. Respire e repita. Os humanos não podem existir sem respirar. Você sabia que a maioria de nós não respiram corretamente? A gente respira de forma errada. A gente nem sequer aprendeu a respirar direito nessa vida. Entende? Então vamos lá. Agora é a hora para permitir que o elemento vital do ar reabasteça seu corpo, seu ser e sua própria essência. Pare para cheirar as rosas. Olha só, rainha de rosas aqui. Pare para cheirar as rosas, respire a luz do sol e libere a escuridão. E com certeza os milagres irão aparecer. Tá certo? Deu para entender? Olha só, relaxar, respirar, contemplar, para que a gente saia dessa energia que o nosso planeta está vivendo. E a nossa única saída é se conectar ao espiritual. É a nossa única saída, é a única forma que nós temos de sair dessa programação, dessa matrix, dessas ilusões que a gente vive. Essas ilusões estão levando a humanidade a ficar doente, uma sociedade doente. E nós temos que fugir, sair dessa programação, se conectando com o espiritual. Aprenda a respirar corretamente. Começa a observar o teu corpo no decorrer do dia. Perceba quando você está naquele... Meu Deus, eu não estou respirando, estou só... Sabe quando a gente está com aquela respiração curta aqui no nariz? A gente não está respirando aqui no pulmão. E é fundamental a respiração, porque quando nós respiramos profundamente, nós absorvemos oxigênio. E o oxigênio, ele renova todas as células do nosso corpo. Oxigena o cérebro. Faz a gente pensar melhor. Faz a gente ter mais foco, ter mais clareza. Só o fato de você respirar corretamente, você já vai resolver metade dos seus problemas hoje. Tá certo, meus amores? Então, é isso. Essa aqui é a mensagem que a sua alma queria canalizar para você hoje. As mudanças estão chegando na sua vida. Não fica se segurando em corda que já tá rompendo, tá? A corda tá rompendo, você tá segurando lá no último fiozinho lá que ainda falta para romper. Se você continuar segurando, você vai junto, né? Entendeu? Então não se segura mais, se joga, que a espiritualidade está aí para te guiar, para te orientar.
tá? Faça respirações, faça meditações, conecta com as cores. Hoje eu trouxe aqui o vermelho, mas nós temos o verde, nós temos a cor dos nossos chakras. Conecta com o chakra da cor violeta, que é do chakra da coroa, para você conectar com o espiritual. Conecta com o chakra do terceiro olho, que tem mais ou menos essa cor aqui, azul índico, tá? É uma cor misturada, meio violeta, meio azul, mas enfim. Chakra da coroa e o chakra do terceiro olho para comunicar com a sua espiritualidade, tá certo? Vamos lá então? Agora, se você gostou dessa mensagem, deixa um like, deixa um comentário para mim, tá? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Hypa esse vídeo também, tem uma teclinha aí embaixo, hypar. Você pode hypar até 3 vezes de forma gratuita, vai ajudar muito aqui o canal, tá? E não esqueça, né, de se inscrever e ativar o sininho para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Continuo, né, disponibilizando para vocês a ferramenta Mandala Astrológica, porque eu tenho certeza que muitos que vão aderir, porque isso foi uma coisa que a espiritualidade pediu para que eu fizesse, para que eu levasse para vocês esse conhecimento, porque muitos de vocês precisam, né, desse conhecimento para se entender melhor, para se compreender melhor, para saber dos seus potenciais, das suas habilidades, para te dar um norte aí no que a sua alma está buscando aqui nessa terra, tá bom? Então é isso, gratidão, e agora vamos para o grupo 2. Voltando, então, para quem escolheu cristal azul claro, grupo 2, vamos abrir então aqui seus registros akáshicos, né? Vamos ver aqui o que a sua alma quer revelar para você hoje, o que a espiritualidade acha que é importante para o seu momento, para você saber. Lembrando que as mensagens vão vindo em conta-gotas, né? A espiritualidade não tem como revelar tudo pra gente no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. As coisas vão vindo, a gente vai. É como se você tivesse que montar um quebra-cabeça. As mensagens espirituais são assim: a gente vai recebendo uma aqui, outra lá, um dia recebe uma, depois outra, e a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, tá? É a forma que a espiritualidade tem de nos enviar mensagens. Não existe assim uma revelação absoluta de tudo no mesmo instante, ok? Então vamos lá. Para o grupo 1, vamos ver quais as energias aqui. Vamos abrir o seu registro akáshico, tá? Pra gente entender o que é espiritualidade, o que sua alma quer revelar para você hoje, para alinhar você na sua jornada, no seu propósito aqui na vida, nessa vida, né? Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta, ok. Energia do fundo do deck, Atsum. Muitos de vocês aqui estão recebendo orientações dos seus ancestrais, tá? Alguns ancestrais, alguns mentores, guias espirituais estão orientando vocês. Muitos aqui estão sendo guiados por pessoas que desencarnaram mesmo aí da sua família, da sua ancestralidade, tá? Estão ajudando você aqui no seu processo de evolução, no seu processo da sua jornada aqui, estão tentando te ajudar a se alinhar com o processo. Olha aqui, nós temos uma senhora aqui, tá vendo? Olha, uma avó. Aqui é para alguns um pai que já desencarnou, ou a figura também do avô paterno, a avó materna. Nós temos aqui também o anjo, né, que está ajudando, os anjos. Nós temos também aqui um mentor, ó. Esse rapaz representa aqui um mentor espiritual seu, tá? Que está te ajudando aí na sua jornada nesse momento. Você não está sozinho. Você está sendo guiado, tá? Vamos ver aqui então. Um de scroll. Engraçado, a primeira veio 2 de scroll, aqui veio 1 de scroll, 4 de rosas. E a rainha de chaves, de keys. Rainha de chaves. A primeira veio a rainha de rosas, né? Interessante. Sincronicidade das cartas. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a luz. Ok, tá? Então, vamos começar aqui. O que está me chamando muita atenção aqui é para o grupo 2, cristal azul. Claro que está ligado a Arcanjo Miguel, né? Esse azul claro aqui, chakra da garganta, tá?
Muitos de vocês têm bloqueios a nível da comunicação, tá? Vocês têm dificuldade em comunicação, na parte da comunicação com as pessoas, aqui na matéria, e também tem uma dificuldade em entender as mensagens da espiritualidade. E isso é bloqueio no chakra da garganta, tá? Tem que fazer um trabalho aí, coma mais frutas, coma frutas cítricas, maçã, abacaxi, principalmente maçã para a garganta, né? Para alinhar o chakra, tá? Frutas em geral, coma mais frutas para você desbloquear o chakra da garganta, tá? E também você pode fazer meditação visualizando essa cor aqui ao redor do seu chakra da garganta, o vórtice de energia, aquele vórtice de energia que é aquele turbilhão, né? Aquele redemoinho na cor azul girando aqui no seu chakra, tá? No sentido horário, obviamente, para desbloquear. Mas, vamos lá. Começando aqui a mensagem mais forte. Nós temos essa carta aqui que está me chamando muita atenção. Essa carta fala de muitas vezes nós estamos, olha, a famosinha carta aqui que fala dos egos, né? Os egos que nós carregamos. Esqueci de colocar o mantra aqui, gente. Deixa eu só traduzir essa palavra aqui. Visões do ego. Visões do ego. É o que está escrito. E essa carta fala muito da gente estar tendo uma visão distorcida de quem nós somos. Né? Muitos de nós construímos visões distorcidas de nós mesmos. Essa carta está ligada ao ego. Por que nós construímos essas visões distorcidas de quem nós somos? Porque nós queremos apresentar uma persona para a sociedade que nós achamos que será uma persona que vai ser aceita. A gente, sabe aquela famosa frase que a gente quer aparecer bonito na foto? Então, a gente quer aparecer, né, bonito para as pessoas, ou seja, perfeito, né? A gente tem essa vaidade. O nosso ego nos leva a ter essa vaidade de querermos sermos perfeitos, de querermos aparecer bem para as pessoas. E isso são visões do nosso ego. Então, perceba nesse momento, consulente aqui do Cristal Azul, em que ponto da sua vida, o que você está fazendo nesse momento e os motivos que estão te levando a fazer o que você está fazendo nesse momento são motivos que têm a ver com o ego. Coisas que você está fazendo por vaidade, tá bom? Então, a sua alma está pedindo para que você deixe um pouquinho de lado essas aparências, essas coisas que são da matéria, que são importantes para a matéria, tá, gente? Quando a gente está num despertar espiritual, eu não gosto de ficar falando muito, mas a gente tem que falar, né, daquilo que a gente viveu, né? Então, quando a gente está dentro de um despertar espiritual, a gente vai ter que ir soltando todas essas ilusões. Sabe, nós mulheres, por exemplo, quando a gente tem que ter 300 sapatos, 300 bolsas diferentes, roupas, joias e aquilo tudo, você entendeu? Então, quando a gente está dentro de um despertar espiritual, tudo isso passa a ser supérfluo, superficial, secundário, entendeu? A gente tem que começar a dar importância para o que realmente é importante. Muitas vezes a gente sacrifica, né, o nosso bem-estar, sacrifica a nossa paz, sacrifica a nossa paz interior em prol de manter as aparências na vida. E a nossa alma não quer isso para nós, porque custa muito caro manter as aparências. E aqui eu não estou falando só de dinheiro. Custa caro ostentar uma pessoa que a gente não é na vida. Custa caro a gente ser uma pessoa que a gente não é. A gente cria ali uma persona para que os outros vejam que a gente e a gente acha que isso é vantagem, porque o outro de repente está fazendo um elogio. Nossa, você é o cara, você é a mina, né? Como diz as gírias aí, né? E aí o nosso ego se infla porque a gente acha que a opinião do outro é muito importante sobre nós.
Mas tudo isso custa caro, porque você vai ter que ostentar e manter essa aparência para que o outro continue te elogiando. Só que as pessoas ao nosso redor, elas são exigentes. Então, hoje elas vão te elogiar por algo e amanhã elas vão começar a te cobrar mais e mais e mais a respeito do que você apresentou hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, as pessoas ao nosso redor, elas elogiam, mas esse elogio custa muito caro, porque no momento seguinte elas já estarão te cobrando algo mais. Tá certo? Você carrega uma energia aqui de uma vida passada, do qual você já foi alguém da realeza, provavelmente, tá? Então você traz essa aura da realeza, provavelmente você é uma pessoa que, sabe aquelas pessoas que carregam uma nobreza, que chega nos lugares, que chama atenção, né? Que tem um espírito refinado, uma aura refinada, né? Então, por isso, talvez as pessoas que estão ao seu redor cobrem tanto isso de você, né? Essa perfeição de você, tá? Só que você carrega essa essência, mas essa essência é sua, é única. Não é para ficar aqui ostentando para as pessoas, porque você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser quem você é. Assim também como você não precisa criar uma persona para apresentar para as pessoas, porque você já é um rei ou uma rainha em essência. Em essência, a sua alma já carrega uma essência nobre, vamos dizer assim. Você não precisa representar nada para agradar ninguém. Tá certo? Nós temos aqui, ó, você pronto para uma jornada na sua vida. Eu não sei qual é o projeto que está chegando aí, que está passando na sua mente, na sua vida. Muitos aqui também no grupo 2 vão estar passando por uma mudança. Pode ser uma jornada também de mudanças na área profissional, financeira. Pode ser uma mudança de lugar também, tá? Mas também a alma de vocês quer falar para vocês hoje que vocês vão ter que abrir mão do orgulho e do ego para que essas mudanças possam se estabelecer na vida de vocês. Vocês estão sustentando uma situação na vida de vocês, eu não sei qual é, mas existe uma situação que você está sustentando na sua vida por puro ego, por necessidade de estar querendo provar alguma coisa aqui para as pessoas. E você não precisa provar nada para ninguém. Tem pessoas que mantêm, por exemplo, vou citar exemplos aqui, tem pessoas que mantêm uma profissão a vida toda, infelizes na profissão, mas elas mantêm a profissão porque elas, mas o que minha família vai dizer se eu largar isso? O que minha família vai falar? O que os meus amigos vão dizer? Eu estou mantendo aqui as aparências no relacionamento porque Deus me livre. Imagina que as pessoas vão pensar se eu deixar essa relação. O que vão pensar de mim se eu deixar esse trabalho, se eu deixar esse status, se eu deixar esse relacionamento que me dá status? Entendeu? Só status, mais nada. Traz realização para sua alma. O que você faz hoje ainda te realiza? O lugar que você está hoje traz felicidade e alegria para você, satisfação, contentamento? Os lugares que você frequenta hoje, as pessoas que estão ao seu redor, o que você faz, o seu trabalho faz sentido para você? A sua vida faz sentido para você nesse momento presente? O que você vive agora, o que você está vivendo agora faz ainda sentido para você? Ou será que você já percebeu que isso aqui já deu, você tem uma nova jornada para a sua vida? A sua alma precisa viver uma nova experiência, pelo amor de Deus, gente. A vida não é uma coisa só. Isso é pensamento também ultrapassado. Eu falei para o grupo 1, nós estamos com programações do passado, programações ultrapassadas. Os nossos computadores precisam ser atualizados. Eu e você, se nós formos somente robôs aqui fazendo um trabalho automático sem estar conectado com a nossa alma, nós seremos uns meros robôs na Matrix. E a IA está chegando, a inteligência artificial está aí e vai superar as pessoas que estão fazendo trabalhos robóticos no piloto automático. Se nós não nos conectarmos com a nossa parte espiritual,
Porque é de lá que vem a inspiração, é de lá que vem a criatividade, é de lá que vem o fogo, a paixão pela vida, o mover das coisas, o manifestar algo diferente. É do nosso espírito que vem isso. E quando eu falo de paixão, não estou falando de paixão aqui da matéria, de pessoas, não. É a paixão do espírito, é a vontade do espírito. A força, o poder, a sabedoria vem do espírito. A criatividade para fazer coisas novas, para fazer coisas diferentes, coisas que realmente ressoam com a nossa alma, que não é só o automático, o piloto automático aqui para pagar as contas, para ganhar mais dinheiro, para ter poder, para ter status, para ter isso, para ter aquilo, para ter uma coisa, um carro melhor do que do vizinho, uma casa melhor do que do vizinho, para ter algo melhor do que o outro, e essa sede desenfreada que a sociedade vive hoje em dia, em competição, para ver quem, entendeu? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos pessoas que vivem pela inspiração da alma, pela criatividade da alma. Então, se o que você vive hoje não faz sentido mais para você, é hora de você, olha, a sua alma te chamando, porque é hora de você viver novas experiências na sua vida. Porque ao contrário dos nossos antepassados, que viviam 30 anos no mesmo lugar até adquirir a aposentadoria, a nossa geração não é mais para isso. Ninguém aguenta mais isso. Por quê? Porque hoje o tempo é outro, a transição trouxe essa necessidade da nossa alma viver novas experiências que, não, né, que precisa viver, porque já tem aí séculos e séculos e séculos que a gente vem vivendo a mesma coisa. O mesmo padrãozinho, né? Nasce, cresce, casa, tem filhos, trabalha, se aposenta e morre. Isso aí já deu para nossa alma, já deu. E aí os filhos continuam a história, os netos continuam a história, assim sucessivamente, repetitivamente, né? Os ciclos viciosos de morte, de nascimento, né? De viver as mesmas coisas e morrer, né? E cadê a inspiração da nossa alma? A gente tem que trazer algo para esse mundo. Nós estamos reencarnados aqui para isso agora. Para trazer alguma coisa para o mundo. O que você vai manifestar para o mundo através de você? O que você veio trazer para o mundo? O que você pode contribuir? Ou a gente só está aqui para poder obter algo da Terra? Né? Tem pessoas que saem comprando tudo por aí, como se fosse dono do mundo. Eu sou dono da... A Terra deve olhar para essa pessoa e falar assim, você é dono de quê mesmo? Aí a pessoa tem não sei quantos 1000 hectares de terra, e a terra olha para a pessoa e fala assim, que ilusão. Daqui a pouco é você que vai vir para cá, ó. Eu é que sou o seu dono. Você não é dono de nada. Então ninguém é dono de nada aqui na terra. A gente está temporariamente aí emprestando, né, os recursos da terra e que vão ficar aqui quando a gente voltar para o mundo espiritual. É assim que é. É um empréstimo, né? A gente empresta algumas coisas aqui da Terra para viver um tempo aqui na matéria e depois a gente volta para o mundo espiritual. Aí eu pergunto, e o que você está contribuindo aqui com o mundo? O que você está trazendo do espiritual para contribuir na matéria? Ou você acha que você é uma pessoa que não tem capacidade para isso? Não, tem pessoas para fazer isso. Eu não sou essa pessoa. Não, você é essa pessoa. Você é a pessoa, sim. Se você deixar esse orgulho de lado, o ego de lado, se você se libertar das ilusões de Maia, da matéria, se você soltar essa necessidade de manter status, de manter aparências, de fazer as coisas para ficar bem na foto ou para provar alguma coisa para outras pessoas, se você largar isso, se você largar o seu ego, você vai ser uma pessoa inspirada, uma pessoa motivada, uma pessoa que vai ter conexão com a sua alma, e a sua alma tem muito, mas muito para oferecer para a matéria agora, nesse momento. No momento da transição planetária, os trabalhadores da luz têm que estar muito antenados em estar canalizando energia para contribuir com o progresso, com a evolução espiritual do planeta nesse momento. Para isso tem que começar em você. Tá certo? Para você ser o canal, para você ser aquele que vai canalizar, aquela pessoa que vai trazer algo para oferecer. Eu não estou aqui para reter dos outros, eu não estou aqui para tirar dos outros, eu não estou aqui para tirar só para usufruir da terra e pegar para mim os recursos aqui e juntar tudo para mim, as riquezas do mundo aqui, porque eu preciso, né,
ter mais, mais e mais. Não, não estou aqui só para pegar algo, estou aqui para contribuir com algo. É esse pensamento que nós devemos começar a ter a partir de agora. É um sentimento de que você quer contribuir com a Terra, contribuir com a nossa jornada aqui na Terra, com a humanidade. Nós precisamos de pessoas que canalizem uma energia para contribuir com a evolução espiritual do planeta. Não pessoas que estão aqui só para receber. Nós temos aí uma cultura aí que já está enraizada aí nas religiões, que as pessoas vão lá, sentam no banco e só fica esperando receber do espiritual, né? Porque a visão que as pessoas têm, que foram implantadas, por que nós recebemos esse condicionamento de só esperar receber do espiritual? Porque as religiões nos condicionaram dessa forma. Que a gente somos criancinhas que precisa estar lá esperando o leitinho da espiritualidade todos os dias, porque nós não somos capazes de criar a vaca que dá leite, alimentar aquela vaca e fazer com que aquela vaca dê leite para nós. Não, a gente não é capaz não, a gente tem que ficar lá esperando o outro dar o leitinho para nós. Entende? Então nós recebemos uns condicionamentos, quando nós chegamos aqui nesse mundo, uns condicionamentos que nos limita, que nos deixa castrados diante da humanidade. Por quê? Porque é conveniente para aquele grupo de pessoas manter você lá que nem um cordeirinho, que nem uma ovelhinha obediente. É você sendo cordeirinho, é você sendo essa ovelhinha obediente lá dentro daquele sistema religioso que vai alimentar aquele sistema. E quem é que tem poder? Aquele sistema tem poder porque você está alimentando o sistema. Você e uma galera que está lá acreditando nessas crenças limitantes, que você não é capaz, que você não pode, que você depende do sistema, porque se você não estiver naquele sistema, você vai para o inferno. É esse sistema que faz você se sentir uma pessoa incapaz de cuidar da sua própria espiritualidade, de se conectar com a sua espiritualidade maior. É esse sistema que impede você de crescer, de evoluir, de se autoconhecer. Porque espiritualidade é autoconhecimento. Se você não souber o potencial que você tem, o potencial que você carrega, você vai ser eternamente uma pessoa castrada sem saber as habilidades que você tem, o potencial que você tem verdadeiramente. Por quê? Porque você não acredita e você vive num sistema que não faz você acreditar, faz pelo contrário, faz você depender. Tá entendendo? Vamos ver aqui então, pegar mais cartas com o tarô, para a gente finalizar a mensagem. Primeira carta, vamos ver aqui. 3 de ouros. 3 de ouros. A carta do carro. Ai, que lindo, gente. Nossa, que linda a jornada de vocês aqui, olha. A espiritualidade tá resgatando vocês aqui, tá? Uau, carta dos amantes e a energia do fundo do deck, rei de espadas. Ok. Então, o que a espiritualidade quer completar aqui para vocês? Primeiro, porque vocês, 3 de ouros, é hora de vocês trabalharem em equipe, né? E aqui nós temos aqui representa os mentores e os guias que estão. Lembra que a gente já viu na carta do Adsum aqui, que eu falei para vocês, lembra que eu mostrei para vocês que os seus ancestrais, guias, mentores espirituais, tem um mentor aqui que quer trabalhar com você diretamente. Ele tá com um monte de livro aqui, um monte de conhecimento para repassar para vocês, tá? E aqui a sua ancestralidade também, os anjos estão ajudando aqui vocês no processo, e aqui também, olha, tá vendo os seus guias e mentores aqui observando você trabalhando, né? Tá? Então, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo para que você se empenhe, se dedique mais na sua jornada espiritual.
Porque eles vão estar te orientando, eles vão estar te ajudando, eles vão estar te guiando. Muitas pessoas perguntam, Gina, mas onde eu devo ir, o que eu devo estudar, o que eu devo fazer? Se você focar na sua jornada e você se empenhar e começar a puxar o fio do novelo, digamos assim, começar a questionar, começar a perguntar, começar a procurar, eles vão te orientar. E eles vão te levar para o conhecimento que vai ser necessário para você no momento, vão te levar para o direcionamento que você precisa. Olha aqui, a carta do carro é uma carta espiritual. É a espiritualidade que vai te guiar, que vai te motivar aqui a seguir a sua jornada. A carta do carro fala de jornada, de triunfo, né? Mas olha só, nós temos o cavalo preto e o cavalo branco. Ou seja, por que existe o cavalo preto e o cavalo branco numa carta que é guiada pelo espiritual? Não deveria haver uma dualidade aqui, né? Porque o espiritual está no comando na sua vida. Mas a dualidade é porque você precisa escolher. Porque enquanto nós não escolhemos, a espiritualidade não nos obriga a nada. Nós precisamos tomar a consciência e fazer a escolha necessária para que os movimentos comecem a acontecer na minha vida. Então, eu preciso sair da dualidade. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu sei que eu devo, mas depois eu desisto, fico me perdendo tempo com outras coisas e vou deixando de lado a minha espiritualidade, a minha jornada. E a espiritualidade está falando, decida, porque nós estamos aqui só esperando você decidir que a gente vai pegar esse carro aqui e fazer você, seguir na sua jornada aqui a 300 por hora. Tá? Não perca mais tempo. Olha só, outra carta de dualidade, a carta dos amantes. Foi o que eu falei. Não sei se eu falei nessa. Eu não consigo lembrar da mensagem, tá, gente? Eu não sei se eu falei no grupo 1, se eu já falei para vocês. Eu tô canalizando uma mensagem, eu não lembro o que eu disse, tá? Eu lembro algumas coisas, mas não sei em que momento nem para quem. Aqui é mais ou menos assim também, pessoas que estão perdendo tempo, né? Se dedicando a relacionamentos, né? Ou perdendo tempo aí numa frustração amorosa. Nossa, eu atendo pessoas, gente, que estão há 5 anos, 10 anos, vivendo uma frustração amorosa, um ciclo repetitivo de relacionamento. Espero que não seja o seu caso, mas se a espiritualidade falou aqui é porque tem alguém que está vivendo isso. Vivendo em prol de alimentar uma idealização a respeito de um romance com alguém, de uma história de amor com alguém, uma coisa que só está na sua cabeça. Você não está vivendo isso na realidade, você está vivendo só na sua cabeça. Por alguma razão, por algum motivo, houve aí uma frustração, cada um seguiu o seu caminho, enfim. E você continua vivendo a história na sua cabeça. É o seu ego tirando você do foco da sua alma. E a sua espiritualidade fala para você hoje que isso não vai mais acontecer. Tá? É hora de você colocar razão. Olha só, o rei de espadas veio aqui do lado. É hora de você usar da sua inteligência. Você é uma pessoa super inteligente. Não falei que você tem uma energia de nobreza? Aqui nós temos a rainha de ouros e aqui nós temos o rei de espadas. Você carrega dons de manifestação, de matéria, de dinheiro, de prosperidade. Não que isso seja o mais importante, porque a gente já percebeu que aqui o mais importante é a jornada espiritual que a gente deve fazer. Mas por consequência da jornada espiritual, você tem esse dom de manifestação. E que vai ser muito mais fácil para você, quando você fizer a sua jornada espiritual, depois você manifestar as coisas da matéria. Porque, gente, depois que você faz uma jornada espiritual, manifestar dinheiro passa a ser... Nossa, você fala assim, meu Deus, né? É tão fácil, se eu soubesse disso antes. Entendeu? Eu não tinha passado tantos dias, tantas noites sem dormir, sem saber o que fazer da minha vida, porque tinha uma conta para pagar. Quando a gente desenvolve o espiritual, a gente começa a entender como que funciona o mecanismo do dinheiro. E a gente começa isso passa a ser o menos importante na nossa vida. Porque a gente já sabe que vai vir de algum lugar. A gente começa a entender o mecanismo. Vocês são pessoas aqui que... esse mentor espiritual, isso aqui também vem como mentor espiritual, tá? Lembra que eu falei pra vocês, o mentor espiritual que tem os livros aqui, Tá vendo ele? É esse rei de espadas, tá? Tem um mentor espiritual aqui que quer muito trabalhar com vocês, de compartilhar com vocês aqui conhecimentos. Conhecimentos. Espadas fala da mente. Querem ajudar vocês a desenvolver a inteligência, desenvolver o cognitivo, a fazer com que vocês adquiram mais conhecimento para trabalhar com vocês
e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, tá? Esse Rei de Espadas pode ser para alguns de vocês também que precisam ser mais racionais na vida. Eu atendo muitas pessoas ainda muito voltada, ainda muito agarrada, apegada às questões emocionais. E quando nós não usamos da nossa razão, a gente enfraquece, porque o emocional, ele é muito frágil. A gente precisa sermos pessoas também que trabalhamos o nosso lado emocional, mas não nos deixarmos levar por ele. O emocional não é para te guiar. O emocional é o tempero da nossa vida. O emocional é o tempero da nossa vida. Quem tem que ter domínio sobre a sua vida é a sua consciência, a sua inteligência. Você tem que saber fazer boas escolhas na sua vida, para escolher bons caminhos, para ter sabedoria de fazer escolhas e tomar decisões na sua vida que não seja guiada pelas emoções. Por que não é bom? A emoção é o tempero, mas não deve ser o guia. Porque as emoções, elas oscilam. E como as emoções oscilam muito, as emoções humanas são muito, hoje eu quero muito uma coisa, meu Deus, é tudo que eu quero. Mas amanhã pode não ser mais o que eu quero, eu mudo. A emoção, ela oscila. Então eu faço uma escolha hoje pela emoção e eu posso me arrepender amanhã. Então, as emoções são o tempero para a nossa vida, não o nosso guia, não aquilo que deve nos guiar. Quem deve nos guiar é a nossa alma, né? A inspiração da alma que deve me guiar. Né? A minha consciência maior, mais elevada, que deve me guiar na vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E eu desenvolvo isso a partir de uma inteligência racional. Mas que também não é só mental. Porque se for só mental e lógica, fica uma coisa chata, fria, né? Sem emoção, sem sentimento. Vocês entendem? Então, a emoção é o tempero. Mas as decisões, elas têm que ser guiadas pela inteligência emocional, pela inteligência maior. Por isso que nós batemos tanto na tecla da necessidade da gente desenvolver a nossa consciência. Porque só a partir de desenvolvendo uma consciência sobre a vida. O que é desenvolver a consciência? É eu entender como que a vida funciona. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender como a vida funciona. Para além de tudo isso que a gente vive. Ah, a vida é só frustração, só decepção, só... Não. A vida não é só isso. É a nossa visão, a nossa percepção que está focada só nisso. Mas tem outras coisas também. Mas aí, para isso, eu tenho que desconstruir essa visão que eu tenho. De ver só o negativo, de ficar apegada só às coisas ruins que aconteceram. Né? E entendendo que tem coisas difíceis que eu preciso passar na vida, mas que eu tenho que superar, e são superáveis, e a gente levanta a cabeça, levanta, né, como se diz, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue a vida. Usa aquela situação para adquirir, né, mais sabedoria, mais conhecimento, mais aprendizado e segue a vida. Cada coisa que a gente vive é uma lição, é um aprendizado que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Às vezes é através da dor, tudo bem, faz parte, a dor faz parte da vida. Dói, mas eu vou ficar até quando? Remoendo a história, né? Então, eu tenho que ter essa capacidade de superação também dos momentos difíceis. Tá certinho, grupo 2? Então, traga mais razão para a sua vida, né? Não seja tão, assim, guiado pelas emoções, não seja tão impulsivo, porque fatalmente a pessoa que é muito impulsiva, ela vai se machucar muito, tá? Muito impulsivo, muito guiado pelas emoções do momento. As emoções do momento são momentos passageiros. Muitas vezes passa tão rápido, né? Aí muitas pessoas estragam a vida, às vezes, por causa de um momento de impulsividade, porque faz alguma coisa ali no impulso, na emoção, e aí acarreta uma consequência para a vida toda, né? Mensagem aqui para vocês, vamos ver a cartinha. Uau, New Life, nova vida para vocês, tá vendo? Foi o que eu senti aqui com a carta do carro. A espiritualidade está aqui guiando vocês para uma nova vida, para uma nova jornada, para uma nova forma de viver. Quer coisa mais deliciosa que isso? Deixar o velho para trás, as experiências velhas, as coisas ultrapassadas,
Como a música fala, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Deus me livre. Eu quero mais é que essas coisas ultrapassadas saiam de mim, esses condicionamentos que eu recebi da minha família, da sociedade. Eu quero mais é que isso, sabe, desapareça, suma. Eu quero o novo, eu quero a novidade do espírito, da alma. Eu quero viver a minha jornada, olha, de liberdade em espírito, em verdade em espírito. Lembrando que verdade em espírito, liberdade em espírito, é você viver alinhado com a sua alma, que não tem a ver também com muitas pessoas que por aí que confundem liberdade com libertinagem. Não tem nada a ver com isso. A liberdade do espírito é outra história. Quando você conquistar essa liberdade do espírito, você vai ser uma pessoa feliz, contente, alegre todos os dias da sua vida. Você vai entender que o verdadeiro sentido da felicidade e da realização, quando a gente sair dessa ilusão da Matrix, do véu de Gaia, né? Aqui. Você entendeu? Aí sim a gente vai ser essa pessoa esplendorosa, iluminada, conectada com a espiritualidade, com os guias, com os mentores. Muitas sementes estelares aqui, né? Muitas sementes estelares que reencarnaram, que têm propósito aí na transição planetária de serem canalizadores de luz, canalizadores de mensagens espirituais, né? Presente aqui. Bem-vindos, tá, meus amores? Só um minutinho que eu vou ler a mensagem para vocês. Vamos lá, então, para ler a mensagem aqui para vocês dessa carta linda. Vamos lá. Então, a mensagem da carta é a seguinte: significados essenciais. Nascimento de novas ideias, crescimento, oportunidade e uma lufada de ar fresco. Acho tão bonitinha essa frase, uma lufada de ar fresco, né? E uma vida renovada, tá? É o que tá vindo para vocês. Foi o que eu senti aqui quando eu vi a carta do carro. Eu senti que tem uma renovação aqui para vocês nesse momento, tá, grupo 2? É uma nova vida aqui. A sua alma quer te levar para uma nova vida e você tá presa aqui a alguma... Eu vou falar, vocês estão presos a uma vida velha, ultrapassada, né? Vivendo aqui uma situação ultrapassada na vida de vocês. Vivendo algo aqui que não condiz mais com a energia de vocês, com aquilo que a alma quer para vocês, tá? E a alma está dizendo, olha, é necessário você abrir mão disso, porque tem alguns aqui que estão presos nessa forma velha de ser. Lembra que eu falei da música do Raul Seixas, né? Metamorfose, tá? Vocês precisam deixar esse velho para trás para vocês seguirem nessa nova vida. Tem uma vida nova te esperando aqui, tá? Vou continuar lendo aqui a mensagem, tá? Então, a mensagem do oráculo. Quando a primavera desperta, o mundo, a alegria e entusiasmo podem ser sentidos por toda parte e em seu íntimo também. Flores desabrocham das árvores durante a noite, pássaros retornam para casa e cantam sua canção gloriosa. E a natureza é assim, cheia de promessas, de alegrias, de cantos e felicidade. Os milagres acenam de toda parte, para todos nós. Este é um daqueles momentos da vida em que novas ideias o inspiram e novas oportunidades. Olha, este é um daqueles momentos da sua vida em que novas ideias o inspiram e novas oportunidades lhe trazem esperança de ver seus sonhos se realizarem. Tudo está bem em seu mundo e você tem a energia necessária para se sentir renovado. Permita que seu coração se encha de entusiasmo. Deixe sua luz brilhar, pois este é um momento de boa sorte. Não tenha medo, tem uma nova vida para vocês, tá certo? Uma vida renovada para vocês. Mas vocês precisam abrir mão dessas picuinhas do nosso ego, de achar que as coisas têm que ser de uma determinada maneira, porque se não for, imagina o que vão pensar, o que vão dizer, o que vai ser, entendeu? Aparências, se desprenda de aparências, de status, de qualquer coisa que você esteja preso nesse momento que não seja realmente aquilo que a sua alma ressoa. Você sabe. Você que está ouvindo a mensagem, você sabe o que é.
Você sabe o que você está apegado. É algo que às vezes pode alimentar o nosso ego. Mas quando você está alimentando o seu ego, enquanto você está alimentando o seu ego, a sua alma está morrendo de inanição, porque você não está dando atenção à sua alma. Então, a prioridade é alimentar a alma, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Logo, se eu ficar alimentando as coisas da matéria, é uma ilusão que não vai nos levar a lugar nenhum. Só a decepção, frustração. Sabe aquelas pessoas que envelhecem, quando chegam na velhice, se tornam pessoas ranzinhas, pessoas chatas, pessoas, né, que reclamam de tudo, da vida, de tudo, porque foram as pessoas que viveram só pelo ego a vida toda. Não viveram pela inspiração da alma. Se tornaram pessoas amargas, pessoas sem realização, não se realizaram em nada, se frustraram em tudo, tá? Tá certinho? Então é isso. Se você gostou da mensagem, deixa um like, deixa um comentário para mim, se ressoou, tá? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal se você gostou da energia, né, da leitura aqui, da minha energia. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Para todos, eu ainda estou disponibilizando a mandala astrológica, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Para quem deseja saber mais sobre a sua essência, né, o mapa da sua alma. Para quem deseja saber mais sobre seus potenciais, suas habilidades, sobre as energias que estão ali circundando, que estão querendo se apresentar para você. A espiritualidade pediu que eu fizesse esse trabalho para vocês, para muitos, para que vocês pudessem justamente acessar quem vocês são em essência, tá? E o mapa, a mandala astrológica, é esse mapa da sua alma que você precisa para começar a se entender, se compreender e, ao mesmo tempo, se alinhar aí com o seu propósito de vida, tá bom? O link está na descrição do vídeo, é só clicar e falar diretamente comigo que eu vou passar mais informações. Gratidão a todos, um beijo grande. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de hypar o vídeo também, né? Tem uma teclinha hypar, você pode hypar até 3 vezes aí dentro de um período e não custa nada, é grátis, né? Até 3 vezes, tá bom? Depois me parece que se quiser, a pessoa quiser pode também contribuir com o canal, lá tem uma doação. Tá bom? Mas é isso, meus amores. Gratidão a todos, um beijo grande e até o próximo vídeo.